No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a eternidade. Deus, Jesus, ele é eterno. Mas essa eternidade, ele adquiriu já de nascença, ele já nasceu eterno, ele adquiriu com a sua entrega à morte e morte de cruz. E quanto à humanidade dele? Enquanto esteve aqui conosco, Jesus ele só aparentava ser humano, ele não tinha natureza humana. E nessa questão da natureza humana, ela convivia bem com a divindade do Senhor? Então, se você ficou intrigado a alguma dessas perguntas, fica com a gente que a gente vai conversar sobre essas questões logo após a vinheta. Hoje, na aula da escola dominical desse próximo domingo, veremos Jesus, o homem perfeito, onde colocamos aí algumas perguntas iniciais, já para ir, como de costume, aguçando a sua curiosidade. Mas, sem demais delongas, vamos ler agora. Você pode me acompanhar na sua lição, com a sua Bíblia, ou como de costume, você já sabe que o texto vai aparecer aí na sua tela. Então, o texto áureo dessa lição se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Que diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, a verdade prática dessa lição consiste no seguinte, de nos mostrar que Jesus era igual a Deus e semelhante a nós. Então, essa é a verdade prática buscada aqui nessa lição. Sem demais delongas, ainda com o texto ao livro aberto, ou se você quiser me acompanhar ainda aí na sua tela, você pode fazer. No livro de Lucas, ainda aberto no mesmo capítulo, no capítulo 2, vamos ler agora a leitura de classe, que consiste aí no Lucas capítulo 2, versículos 40 ao 52. Então, leiamos juntos. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume dos dias da festa, e regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles, que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminhando de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como o não encontravam, voltaram a Jerusalém e buscaram ele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Portanto, nesse texto aqui nós temos a primeira aparição aqui de Jesus. O Jesus menino, né? O Jesus concebido pela uma concepção milagrosa, imaculado, né? Pela uma ação direta do Espírito Santo de Deus, concebido pela Virgem, e é a primeira vez que a Bíblia vai falar aí sobre Jesus. É a única passagem aqui do texto canônico onde nós encontramos algum relato sobre Jesus menino, sobre essa infância de Jesus. E nós já vimos aqui, né, que pelo costume, ele já na ocasião da Páscoa, como bem narrado aqui já. O que mais me chama a atenção já é sobre esse versículo 52, onde diz que quando ele desceu com seus pais, ele era sujeito aos seus pais. Você veja que Jesus, ainda tendo dado essa bela resposta aí à sua mãe, quando ela aflita, se deu conta que o filho não... Sabe que
essa questão aqui, vamos abrir um parêntese aqui, né, para a gente não perder o costume do parêntese. Veja como é interessante, não é? Ele foi acompanhar a família, né, já obedecendo aí a orientação da festa da Páscoa. Ele acompanhou a família e ficou lá na sinagoga, escutando os doutores e questionando, fazendo suas colocações e já sendo admirado por mostrar um conhecimento fora do comum. Então você veja que ele, quando estava lá no templo, né, debatendo, ele já estava consciente do seu lado divino, e ele diz que quando Maria o encontrou, você vê que ele diz: olha, por que vocês estão tão admirados assim me procurando? Você não sabe que convém tratar das coisas do meu Pai. Veja que ele tem clareza, né, que é curioso. Às vezes eu vi Cláudio Duarte pregar sobre isso, é muito interessante mesmo, que José era o único homem que podia ajoelhar-se e pedir a orientação de Deus e dizer o seguinte: me diga o que é que eu falo, o que é que eu posso fazer para orientar o nosso filho. Um homem pedindo orientação a outro homem falando nosso filho. Percebe a diferença aqui extraordinária, né? Então, ele tinha clareza, né? Ele veio tratar das coisas, ele não estava tratando dos assuntos de José, ele estava tratando dos assuntos de Deus, seu pai. Portanto, veja que, mesmo tendo consciência de que é filho de Deus, é o Deus encarnado, né? Essa criança, ela não acordou, ela não despertou depois da sua criancice ou da sua adolescência para depois ter uma revelação de que era filho de Deus. Não, ele já tinha consciência disso. Veja que interessante, né? E nem por causa disso ele achava-se que ele deveria submeter aos pais já a sua vontade, ainda que tivesse. É muito curioso essa questão. Ele obedecia aos pais, ele era um filho muito obediente. Segundo aqui, nós podemos interpretar na leitura do texto, em tudo ele era obediente a seus pais, né? Já tendo aí também o contexto de que toda autoridade é constituída por Deus. Portanto, né, é uma lição maravilhosa que o Senhor Jesus já nos dá aqui, ainda menino. E seguindo aí para a nossa lição, qual é o objetivo? O objetivo é exatamente esse: mostrar que Jesus, ele tem os dois lados. Ele é Deus e ele é humano, ele é homem. Ele é Deus e ele é homem. Então, o primeiro tópico aqui que eu quero abordar é ele como verdadeiro Deus. Como verdadeiro Deus, porque nós podemos dizer, né? Porque nós podemos proclamar que ele era o verdadeiro Deus. Porque é o seguinte, segundo nós podemos interpretar no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele é Pai da eternidade. Então, ele não só é eterno, como ele é Pai da eternidade. E no livro de João, capítulo 1, versículo 3, você vê que sem ele nada que se foi feito se fez. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E sem o Verbo, nada do que se foi feito se fez. Por quê? Porque é como eu disse aqui nas lições passadas, Jesus estava no haja, né? Deus criou tudo pela força da sua palavra. Então, quando ele disse haja, haja, nessa ação, nesse verbo, agir, é onde estava a atuação de Jesus. Então, como Deus, ele tem alguns atributos, ele tem algumas coisas diferentes dos atributos. Você viu aqui que nós, como humanos, temos alguns atributos, né? Ele, como Deus, ele também tem alguns atributos a mais do que os homens, porque ele não é só homem, ele também é Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Então, ele é a fonte da vida, como está descrito lá no livro de João, capítulo 1, versículo 4. Ele é também imutável, ele não muda, ele é e permanecerá para sempre da mesma forma como está. Né? Assim nós podemos entender, lendo o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ele é onisciente, segundo aí nós podemos ver no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 4 ao 5. Ele também é onipotente, porque todo o poder foi lhe dado, segundo nós podemos entender aí do livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Portanto, além daqueles atributos lá que a gente viu, né, que o ser humano é livre, criativo, você lembra, né? Se você não lembra, depois daqui você vai dar uma visitadazinha aí nas primeiras lições e você vai refrescar aí a sua memória. Mas como é que foi isso? Como é que pôde, né? Eu vi uma mensagem muito bonita de Marcos Feliciano, Deus dentro do barro, né?
Como é que foi que aconteceu isso? Como é que pôde acontecer isso? Foi onde Jesus esvaziou-se da sua glória, não da sua divindade. Ele continuava sendo divino até pelo mistério da sua concepção. Ele não foi concebido da mesma forma que nós, filhos de Adão, descendentes de Adão, que temos a semente de Adão, nascemos e fomos concebidos. Então, nós podemos ainda, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 11, ver bem a questão desse esvaziamento da sua glória. Mas você recorda aí que certa vez ele orou, reivindicando lá em Mateus capítulo 14, versículo 33, a glória que teve junto ao Pai, na mais perfeita união da Trindade, onde estavam Pai, Filho e Espírito, né? Onde ele reivindica a glória que viveu com o Pai. E esse esvaziamento da glória tem um termo chamado kenosis. É um termo teológico que para descrever exatamente isso. Jesus, Deus, ele não deixou de ser divino quando ele foi concebido por Maria. Ele simplesmente abdicou de sua glória. Então, encerrando o ponto aqui de Jesus, verdadeiro Deus, vamos ver Jesus, o verdadeiro homem. Então, como foi que Jesus surgiu? Jesus ele já existia no seio do Pai. E sem ele nada do que foi feito se fez, como a gente já mencionou aqui do livro de João. E ele foi profetizado. Não é? No livro de Gênesis ele era a semente da mulher. E no livro de Malaquias ele é o sol da justiça. Porque aqui, parêntese, eu estou citando, ou melhor, a lição aqui está citando o que é que ele era no Gênesis e o que é que ele era em Malaquias. Porque é exatamente onde começa e onde termina o livro do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então, em Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, ele é o sol da justiça. Então, ainda nesse ponto de Jesus verdadeiro homem, já sendo profetizado, ele foi também um tema de duas alianças muito fortes, feitas por próprio Deus, que foi a aliança com Abraão e a aliança com Davi. Ele encarnou no Novo Testamento, iniciando aí no livro de João, como já bem mencionamos, ele nasceu no Novo Testamento. Ele sentiu dores, ele teve necessidades, ele sofreu agonias, e a humanidade dele se demonstra aí uma humanidade como a nossa. Não é? Ele teve sede, ele teve fome, ele teve a agonia, não é? Ele teve o ápice, né, da ansiedade, quando lá no Getsemane ele ora, e ele tem aquela aflição, aquela angústia tão grande, não é? tão forte, onde o seu suor goteja sangue. Então ele expele o sangue através de, como um processo de suor, ele soa o próprio sangue, numa agonia tremenda. Porque como Deus ele via, não é? Ele antecipou todas as dores que ele ia sentir. Como Deus ele viu tudo que ele ia passar, e como homem ele sentiu na carne tudo o que ele ia experimentar antes. Então imagine aí a agonia do Senhor, né? Porque para nós é inconcebível isso. Nós não temos nem como conceber nem entender. É como nós quiséssemos entender a mente de quem nos criou. É muito difícil para a gente, é uma missão impossível. Nós compreendemos a grandeza desses momentos, dessa experimentação de Deus. Deus veio nos mostrar que em condições humanas se pode ser fiel aos seus próprios desígnios. Então ele nos mostra que não é impossível ter uma vida da qual ele tem sonhado para nós. Então, por mais dificuldade que nós tenhamos, por mais difícil que pareça ser, e de fato é difícil viver o caminho, porque Paulo certa vez disse: sejam vós meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo, na entrelinha, disse: vamos imitar a Cristo, né? Eu imito a ele. Então se você me imita, você está imitando a Cristo. Então veja que é spoiler em cima de spoiler, né? Eu já estou dando spoiler aqui do que vem mais à frente. Mas vamos ficar aqui nos pontos para a gente não se perder. Existem muitas coisas aqui que às vezes a gente vai ficar retomando, para reforçar que o caráter divino e o caráter humano, eles eram harmônicos, plenos e perfeitos. Eles não conflitavam em nenhum ponto na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós vamos ver que Jesus nasceu na plenitude de um tempo, né? Conforme nós podemos observar que Deus ele já tinha posto
já tinha preparado todo o cenário para que Jesus nascesse. O que você quer dizer com isso, irmão Edgar? Deus levantou 3 grandes nações para que toda a profecia lá descrita no livro de Isaías e ademais, né, nos outros, principalmente no livro de Isaías, existem muitas profecias acerca do Messias, e o livro da lei também tem muita coisa sobre o Messias, muitas profecias estão descritas aí nos demais livros, mas a gente vai se conter naqueles 2. Pois bem, o que é que eu quero dizer aqui? Que no momento que Jesus nasceu, Deus já tinha levantado, já tinha providenciado aí um cenário para que se cumprisse toda a palavra que foi dita. Ele já tinha levantado Israel com suas sinagogas, né? Ele já levantou aqui também, ele levantou a Grécia. A Grécia trouxe aí o idioma e outra coisa também chamada de filosofia, lá descrita no livro de Atos, capítulo 11, versículo 20. Então veja também que ele levanta Roma, né, com as suas leis, com o seu governo e com as suas estradas, né, que o Senhor utilizou para fazer aí o seu trabalho evangelístico da época, conforme nós podemos compreender aí no livro de Atos, capítulo 25, versículo 10 ao 12. Portanto, você vê que Deus já tinha feito todo o cenário, né, todo o aparato já estava preparado, só faltava que ele nascesse, que ele viesse encarnado na pessoa de Jesus. Israel também não foi pego de surpresa com o nascimento dele. Israel já esperava. Engraçado que já foi profetizado, mas ele veio e Israel não o reconheceu. Ele, filho de Deus, também chamado de filho de Davi e filho de Abraão, conforme o seu lado humano, conforme a sua linhagem genealógica, né, sua árvore genealógica. Então, ele nasce sobre 2 leis. Quando Jesus nasceu, ele nasceu sobre a lei de Roma e também sobre a lei de Moisés, que várias vezes ele foi questionado no Novo Testamento acerca dela. E o seu ministério? Você viu aí que no texto oficial da nossa lição, nós lemos aí que ele tinha quantos anos? Eu escutei quanto? 13? Alguém falou 13? Não, 13 não. Ele tinha 12 anos quando ele estava lá na sinagoga debatendo com os mestres de lá. Mas o ministério do Senhor não começou lá. O ministério do Senhor começou aos 30 anos, conforme nós entendemos aqui no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Portanto, meus amados, já seguindo aqui, né, sem demais delongas, já caminhando para o ápice da lição, em que Jesus era o homem perfeito. Você viu que dentro de toda a necessidade, imagine, meu irmão, tem uma frase secular que diz o seguinte: quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. Veja que Jesus, enquanto ser humano, ele nunca usou da sua divindade, porque da glória ele abdicou, você tá atento à lição, não tá? Pois bem, ele abdicou da sua glória, mas ele era divino. Veja que ele em nenhum momento ele supre a sua própria necessidade usando o seu lado divino. Ele sempre usou o milagre para um propósito, para atender às necessidades e no propósito do Senhor, aqueles que o procuravam, conforme nós podemos ver aí no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 21. Então veja que durante toda a trajetória do Novo Testamento, nós vemos o lado humano de Cristo, né? Onde ele experimenta sofrimentos, onde ele passa por dores, e Isaías o chama aí no capítulo 53, versículo 3, de sacerdote perfeito. Tem outra nomenclatura também muito interessante, que nós podemos aqui assentar nesse momento, que é sobre o Adão. Veja que a semelhança é bastante evidente, porque quanto ao nascimento, os dois são muito parecidos. Veja que 2 concepções ímpares. Um não teve infância, e foi humano e era um projeto perfeito do Senhor. Caiu pela sua própria desobediência, com o pecado do mundo, a própria terra e o ser humano passaram a sofrer as consequências do pecado, que acabaram, mas não frustraram os planos perfeitos que o Senhor tinha para conosco, para com ele e a relação com a sua criatura e toda a criação. A harmonia da relação foi quebrada, a harmonia da terra também foi quebrada, a terra também padece de dores, como nós já observamos aí em outras lições. Então veja que tiveram nascimentos diferentes. Ele também não teve vínculo, ele não teve concepção em Adão. Veja que ele nasceu
numa ação miraculosa do Espírito Santo de Deus no ventre imaculado de Maria. Então veja que nasceu da Virgem, já é uma concepção um tanto mais que diferente. Mas enquanto Adão, ele caiu, ele falhou no Éden, ele triunfou. E segundo a lição aqui, ele triunfa em dois sentidos. Ele triunfa no deserto, quando o adversário das nossas almas o tenta com as necessidades humanas. E veja aí, se ele não é tentado de uma forma que é somente para atender a própria necessidade, que ele usaria aí os seus, vamos colocar, poderes de Deus, né, sua força de Deus, transformar pedra em pão. Veja que é interessante que, se ele não conseguisse fazer, jamais ele seria tentado a fazer. Seria o que o direito chama de crime impossível, sabe? De você vai cometer um furto de uma carteira vazia. E aí, foi uma tentativa de furto? Não, foi furto impossível. Não tem dinheiro. Então, era impossível. Veja que existia a possibilidade. O pecado era possível. Desde o começo, o pecado era possível. Né? Desde aquela primeira advertência ali, ó, não podeis comer dela. Então, veja aqui que existia essa possibilidade. Ele poderia transformar as pedras em pão, mas mesmo assim ele não fez. Né? Em momento nenhum, mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Veja que maravilha, que coisa mais tremenda, coisa mais misteriosa e gloriosa para a nossa vida. Né? Ele é Deus e não tem por usurpação ser igual a Deus. E fala aqui também na lição que ele triunfou no Calvário. Mas tem a passagem aqui que eu tenho que acentuar isso aqui de forma a pontuar e não deixar passar em branco a questão do Getsemane. Eu já vi pregações sobre isso, né, na prensa da Oliveira. Né? Existe também uma coisa muito curiosa na prensa, né, que quando se prensava 3 vezes a azeitona para que ela desse o óleo, né, para que ela desse o azeite. Então você veja que a primeira leva, o azeite mais de qualidade, era a primícia do azeite, né? Tudo que é feito de primeiro, chama de primícia, era levado para o sacerdote ofertar ao Senhor. Né? Na segunda, era um tanto que comercializado, né? Era de boa qualidade, tá? E era comercializado para fins alimentícios, né? Fim de medicamentos também, servia para cicatrizar, tem várias finalidades o azeite, ungir também, os reis, alguns reis também foram ungidos. Então você vê que, e na terceira prensa, era aquele azeite já de menor qualidade, aquele azeite que tinha uma finalidade mais, vamos dizer que é um azeite que serviria para uma lamparina, um azeite que não estava mais dotado com tão boa qualidade para ser consumido, nem tão pouco para ser ofertado a Deus. Mas, fechando aqui esse parênteses aqui sobre o azeite, lá no Getsemane, quando ele ora, eu vi um pregador acentuar isso, achei bem interessante, né, e não poderia deixar de colocar aqui nesse ponto. Veja bem que o ponto, a natureza dele, a natureza humana dele, dizia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas veja que a missão dele, a vontade dele de seguir o desejo do Pai era tão grande que ele, contudo, Pai, seja feito não o que eu quero, mas o que tu queres. Veja que é a disposição da minha vontade, eu não tenho vontade, né? É a nossa renúncia, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a renúncia da própria vontade. Então veja que mesmo sofrendo aquela agonia, mesmo antecipando tudo que sobreviria a ele de verdade, não era, como se diz hoje, não era adivinhações. Ele realmente viu o que ele ia passar. Então o seu lado humano faz essa solicitação, né? E ele triunfa ali. Ele poderia ter desistido ali. Foi na hora que ele desceu que ele foi vendido, que ele foi delatado, que ele foi traído com um beijo de um dos seus discípulos. Portanto, triunfa também Jesus no jardim de Getsemane. Então no Éden nós perdemos o nosso elo e aqui Jesus triunfa mais uma vez em outro jardim. É uma visão maravilhosa acerca desse tema. Então, adentramos na perfeição de Cristo. Ele era perfeito em quê? Jesus era perfeito em sua moral e também em seu lado espiritual. Ele é semelhante a nós, exceto em um detalhe: ele não tem o pecado original. Mas ele poderia ter ocorrido em um detalhe, no pecado chamado experimental. Ele poderia ter experimentado o pecado.
pecado sendo tudo aquilo que faz a gente errar o alvo, né? O amáteno, errar o alvo. Tudo que faz nós errarmos o alvo é pecado. Então tudo que está distante da vontade de Deus, que nos faz afastar de Deus, é pecado. Portanto, o Senhor em tudo foi perfeito, em toda a sua conduta, em todo o seu falar, em todo o seu procedimento, em todo o seu modo de agir. Então, segundo Pedro também, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 24, nós vemos que também ele não tinha nenhum tipo de dolo nem engano. Então o Senhor não era enganoso, ele é verdadeiro porque ele é a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o nosso modelo é o Celso, né? O nosso supremo modelo é o modelo que devemos seguir. Ele várias vezes ali colocou que nós deveríamos ser santos como ele é santo. Portanto, meus amados irmãos, essa foi a nossa rápida abordagem aqui sobre o tema de Jesus, o homem perfeito, nessa lição, onde nós podemos ver aqui alguns indícios, alguns detalhes de qual era a natureza de Cristo. Não é porque nós dizemos que ele é eterno porque ele é Pai da eternidade. E você já viu aqui alguns detalhes que não conflitavam em nenhum ponto. Ele ser totalmente humano, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele só abdicou da sua glória, não da sua divindade. E essa glória depois foi restaurada. Essa glória depois foi reativada nele. Então, temos novidades aqui no canal para você. Agora que nós já terminamos aqui de abordar a lição, eu posso falar um detalhe, um plus a mais que nós implementamos com alguns parceiros aqui, né? Mais pessoas agora estão inseridas aqui no Plena Gestão. Nós aí estamos lançando o nosso quiz. É isso mesmo, nosso quiz. Você vai receber aí, aqui abaixo no vídeo, você vai ter aí um espaço que diz o quiz da lição. No quiz da lição tem um linkzinho que você pode clicar nesse link, você vai ser remetido aí ao nosso quiz, que são algumas perguntas, se a minha memória não está aqui me falhando, nem me traindo, são 12 perguntas aí sobre esse tema que nós acabamos de estudar. Eu sugiro que você, se não entendeu bem, se ficou alguma dúvida aí, dá uma folheada na lição, e se você já se sente pronto, veja aí, consulta aí teu conhecimento, veja aí, teste, veja como é que você está. Isso é um ótimo exercício de fixação. Eu espero que vocês gostem dessa novidade aqui do Plena Gestão. Nós vamos nos esforçar para sempre que nós terminarmos a lição, você receber aí esse quiz. Basta que você preencha aí o seu endereço de e-mail, responda as perguntas, você vai ter aí sua pontuação e esse resultado também vai ser encaminhado para a sua caixa de e-mail. Portanto, para a glória de Deus, nós estamos aqui tentando e sempre aperfeiçoando o que é a vertente, que é a palavra mãe do nascedor do projeto do Plena Gestão. Portanto, meus amados, eu fico muito feliz, né, com essa nova ferramenta que nós estamos inserindo. Né? Eu já tenho a questão dos mapas mentais, já temos aí agora nosso quiz, e que Deus continue aí nos ajudando, nos direcionando, mostrando novas parcerias. Né? Graças a Deus nós temos encontrado irmãos que também têm esse intento de estar estudando, de estar se aperfeiçoando e ajudando você a também crescer no conhecimento da palavra de Deus, nesse único intuito. Porque quando a gente ensina, a gente muito aprende também. Então, meus amados, eu espero que vocês tenham gostado dessa lição, né, que vocês tenham aprendido. Que se caso ficou alguma dúvida, eu tenho uma notícia aqui um pouco que triste, né? Nós estamos vivendo esse caos, essa pandemia, né, e que Deus tenha misericórdia de nós, das famílias que já perderam parentes, já são muitos casos aqui confirmados em Pernambuco. Então nós estamos vivendo na pele, estamos isolados, né? Estamos reduzidos aí nossas saídas, nosso convívio social está bem reduzido, os cultos também estão em regimento especial, não podemos mais estar em grandes aglomerações de pessoas, então eu não sei se vai ser possível aí de você estar na escola dominical, mas eu creio que ainda com divisões, ainda com algumas congregações, dependendo da quantidade de pessoas, eu acredito que seja possível. Leve sua dúvida para o professor e continuemos orando para que Deus assim intervenha e Deus solucione conforme a sua vontade a situação na qual hoje nós estamos vivendo. Eu espero que nós tenhamos aí um domingo abençoado, uma semana aí cheia da unção de Deus, cheia da providência de Deus e que Deus continue ajudando a cada um. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo para um amigo que você acredita que vai gostar desse nosso tipo de abordagem, que vai gostar aí desses materiais que nós disponibilizamos. Compartilha com ele, se inscreve no canal,
ativa aí o sininho para que você sempre receba aí as nossas postagens mais recentes. Eu espero que essa situação que nós estamos vivendo se resolva em breve. Se Deus quiser, nós vamos passar por essa turbulência. É o que eu desejo de todo o coração. Então vamos continuar de joelhos aí nos apresentando. Nós aqui do Plena Gestão também estaremos sempre dobrando o joelho, apresentando as famílias que estão aqui, por que não dizer do mundo, né, inserida nesse problema agora que pega esse vertente, esse caráter global. Então Deus nos ajude. Então uma ótima semana para todos nós e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fiquem na paz.